Vamos ler aqui uma passagem que se encontra em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11, que vai falar acerca dos dons espirituais. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, Paulo vai dizer, existe vários dons diferentes, mas o Espírito que dá os dons e opera é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, cada dom que o Espírito Santo dá a uma pessoa, ele é útil para a edificação da igreja. Não existe dom inútil, não existe manifestação do Espírito Santo inútil dentro da igreja. Se faz uma manifestação em que a igreja não é edificada, em que ninguém é edificado naquilo, logo não é a operação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele trabalha para a edificação da igreja. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, Ou seja, é o Espírito quem dá todos os dons, é o Espírito que opera no meio da igreja e ele dá o dom conforme a sua vontade, Aquele que recebe o dom, ele não pode simplesmente escolher. Eu não quero o dom da profecia, eu quero o dom de curar. Não, o Espírito Santo é quem escolhe, é quem ele vai dar. O dom de discernir espírito, o dom da profecia, o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom das línguas, o dom de interpretação de línguas. Não é a pessoa que escolhe qual é o dom que quer, é o Espírito que escolhe a quem ele vai dar este dom. Então, nessa passagem, Paulo ele vai falar acerca dos dons espirituais, como nós já vimos, já lemos aqui. Surgiu aí, no meio da igreja, no meio dos pregadores, um dom que está sendo muito falado, muito comentado e até muito criticado, que é chamado dom de revelação. Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho o dom de revelação. Mas a pergunta é, existe o dom de revelação na Bíblia? Existe? Entre os dons mencionados por Paulo, existe esse dom de revelação? E a resposta é não, não existe o dom de revelação na Bíblia. Então a revelação não existe? Não é que a revelação não existe, mas o dom de revelação com o nome dom de revelação não existe. Entre os dons mencionados por Paulo não se encontra, a um é dado o dom de revelação, não. Mas a revelação ela existe e ela está dentro de outro dom que não é o dom de revelação, que é o dom da profecia. A revelação ela parte do dom da profecia, do profeta. Porque a revelação ela não é um dom, ela é uma qualidade e uma característica daquele que recebe o dom de profecia. Aquele que recebe o dom de profecia, o profeta, ele tem a revelação, que pode ser tanto a revelação da palavra de Deus, quando ele lê a passagem bíblica, ele entende, ele prega a igreja para a edificação da igreja, como pode ser ele entregar uma mensagem a alguém sobre a vida daquela pessoa, sobre o futuro daquela pessoa, sobre uma resposta de Deus àquela pessoa. Isso está dentro do dom de profecia. Quem recebe a revelação chama-se profeta, que contém o dom da profecia. Então não existe dom de revelação, existe a revelação que está dentro do dom da profecia, que o profeta ele recebe de Deus a revelação para
entregar a igreja para a edificação da igreja, né? Então, isso de dizer que existe dom de revelação é um equívoco, porque não existe este dom. A revelação, ela vem do dom da profecia. Não existe este dom de revelação, né? É apenas um equívoco que as pessoas cometem. Somente o profeta, ele recebe a revelação para entregar à igreja, para a edificação da igreja, né? Então, a revelação, ela não é um dom, ela é uma qualidade, uma característica daquele que recebe o dom da profecia. Quem? O profeta. Quem é os profetas no meio da igreja? Os pregadores da palavra de Deus. Aquele que pega a Bíblia, ele abre, o Espírito Santo dá a ele a sabedoria para pregar a palavra e ali ele vai entregar a mensagem que o Senhor ele manda à igreja, que pode ser a mensagem referente à passagem bíblica, ou ele pode até ir a uma pessoa e entregar um recado. Isso é dado aos profetas do Senhor. Os pregadores da palavra, eles têm a revelação, né? A revelação da palavra de Deus e a revelação de tudo aquilo que o Senhor, ele quiser revelar. Então, o profeta, ele não erra quando ele diz que ele tem a revelação. Eles erram quando diz que tem o dom de revelação, porque a revelação, ela não é um dom, né? Ela é uma qualidade, uma característica do dom de profecia, porque o profeta tem a revelação dada por Deus. Como eu já falei, a revelação da palavra de Deus, a revelação de tudo aquilo que o Senhor quiser revelar, do futuro, da vida de alguém, enfim, e tudo será feito para a edificação da igreja. O Espírito Santo, ele não trabalha, ele não faz nada no meio da igreja sem que seja para a edificação da igreja. Tudo aquilo que é feito no meio da igreja, que ninguém é edificado, não vem do Espírito Santo. Porque Paulo vai dizer, os dons é dado pelo Espírito Santo para o que for útil, ou seja, para a edificação da igreja. Não existe dom inútil que não seja para a edificação da igreja. Não existe operar do Espírito Santo que não seja para a edificação da igreja. O operar que existe no meio da igreja que ninguém é edificado não vem do Espírito Santo, vem do espírito do engano, como eu já falei em outros áudios, vem do espírito do engano, que é as doutrinas de demônios profetizadas por Paulo lá em 1 Timóteo 4:1, que ele falou que se introduziria no meio das igrejas ensinamentos que não vêm de Deus, movimentos que não vêm de Deus, atitudes que não vêm de Deus, mas que vêm do espírito do engano, que nos últimos tempos evangelizaria o povo, pregando o evangelho distorcido, pregando ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, como nós estamos vendo dentro de várias igrejas, né? As pessoas seguindo o evangelho que não é encontrado nas escrituras, que é o quê? Doutrinas de demônios, que Paulo vai chamar de doutrinas de demônios, espírito do engano,